como o entretenimento afeta o debate político e como a cultura da celebridade distorce as campanhas eleitorais. Então, Bruno, vê se eu entendi bem a sua pergunta. Se eu fugir um pouco daquilo que você teve como intenção, você pode me dar um toque aí. Olha, eu creio, a nossa sociedade, ela, por ser uma sociedade de consumo, né, e altamente voltada também para a indústria de entretenimento, talvez seja isso que você quis tocar, nós temos aí uma tendência, né, de uma cooptação do discurso político por personalidades do universo do entretenimento. Né? Então, todo artista quer ser influenciador político. Né? Isso é uma coisa assim, está no meio na tradição recente aí dos artistas terem essa relação. Então, gente, não que o artista não possa ter suas opiniões políticas, mas todos querem ser assim, especialistas, influenciarem. Ora, gente, e numa cultura de consumo de massa, eu acho que o poder desproporcional que essas estrelas têm, eu creio que afetam de forma um tanto negativa o debate político, porque as pessoas que têm pouca capacidade crítica acabam, digamos, concedendo a essas personalidades uma autoridade num campo onde elas não teriam tal autoridade, né? Então, esses dias mesmo, não sei se vocês acompanharam, a Anitta começou a dar opinião política e falando assim, gente, umas coisas assim, mais distorcidas, né, em relação à política. Mas veja bem, gente, mas ela é uma influencer, né? Uma influencer aí digital importante. E é óbvio que para quem gosta dela e tem ela como, digamos, uma heroína, né, em termos de imaginário social, isso tem um peso, né? Vai afetar a visão delas. Né? Então a gente vê muitos YouTubers, né, que acabam ficando populares por cultivar esse tipo de imagem bem próxima aí do entretenimento, né? O próprio Felipe Neto é um exemplo, mas no campo conservador a gente também tem. Ou seja, o pessoal joga com essa cultura de consumo e de massa, né? E acabam, assim, misturando muito política com entretenimento. E no meu modo de ver, gente, no médio prazo, isso gera uma dificuldade de clareza no raciocínio, no entendimento das questões, ou de seriedade, né? Ou até mesmo, gente, de dedicação das pessoas a realmente aprofundarem nos temas, né? Então, por exemplo, né, você tem um Felipe Neto aí, que foi um exemplo recente. Fez um vídeo que foi vinculado no New York Times, né? Então, assim, um cara que tem influência em milhões de brasileiros, né, sobre milhões de brasileiros. Mas se você vê o fundamento real que ele tem para conversar sobre esses tópicos, é muito insuficiente, né, para o tipo de influência que ele tem. Então, ô Bruno, não sei se foi nessa direção que você colocou a questão, mas eu acho que isso é prejudicial, sabe, no médio prazo, porque uma democracia forte é uma democracia onde os cidadãos, eles, digamos, mesmo uma democracia representativa, os cidadãos, eles de fato se inteiram dos assuntos, né, buscam exercer sua cidadania de forma concreta, né, no dia a dia, de acompanhar, ler um jornal, de ler vários jornais, né, tecer aí uma crítica minimamente informada sobre os últimos acontecimentos. E a indústria do entretenimento, ela gera isso, sabe? Ela gera essa passividade das pessoas em aceitar a opinião da celebridade como se fosse uma opinião de autoridade política. Aí foi projetado, eu vou ler agora, tá, Bruno? E acaba que na campanha eleitoral existe uma tentativa de cooptação, né, dessas grandes personalidades. Então o Bruno escreveu aqui, mas, tipo, os políticos acabaram assumindo o papel de celebridade também, no sentido de muito espetáculo e poucas propostas. Entendi. Bruno, eu creio que sim, cara. Eu creio que é uma tendência, principalmente no período de campanha, né, você aplicar essas mesmas estratégias, né, do meio artístico e de celebridades para o campo da política. Então, gente, haja vista o papel que o marqueteiro eleitoral começou a ter nas últimas décadas, né? Então, por exemplo, um exemplo clássico aí foi a transformação do Lula, né? Do Lula barbudo, mal encarado, para o Lula paz e amor, né? Isso aí ficou conhecido.
E recentemente, né, gente, é óbvio, o Bolsonaro, com o populismo do Bolsonaro, obviamente, gente, ele tem todo um projeto de marketing de imagem por trás, né? Então, essa coisa de estar ali na mesa, tomando leite, chupando manga, é óbvio que isso é tudo muito pensado, né? Cada dia de um time, né? Um chinelo no pé, isso é populismo puro, né? Isso é óbvio que isso tem estratégia de marketing. E, em última instância, acho que tem a ver com o que o Bruno falou aí, né? De transformar a imagem do político numa celebridade que vai cativar, gente, lembre-se disso, vai cativar mais as afeições, né, e a imaginação, principalmente esse sentido do heróico, né, que cada ser humano tem, de que a pessoa, puxa vida, ela inspira essas imagens, né, puxa vida, o cara é do povo, ele é semelhante a mim, ou, o cara ele é já um senhor respeitável, não é mais aquele radical que havia. Então, isso é tudo um jogo artístico também, né, então por isso que o marqueteiro eleitoral ter sido desproporcionalmente importante nas últimas eleições, acho que aponta para isso. E é óbvio que as redes sociais colaboram com isso, porque traz uma proximidade muito maior com a base, né, dos eleitores.